As análises por satélite, prospecção por satélite que é feita para zonas, porque há certas zonas onde se sabe que o petróleo provavelmente encontra-se aí, e outras zonas que não são favoráveis ao aparecimento de petróleo, digamos, e ao fabrico, entre aspas, de petróleo no forno que é a Terra. Nas análises por satélite, descobriram-se apenas 600 sistemas em todo o planeta que podem ter petróleo. 400 desses 600 sistemas já foram explorados, esgotados, ou estão a ser explorados. Restam 200. Mas não se sabe, quer dizer, diz que os 200 que restam são favoráveis, mas não se sabe se tem lá petróleo. E é importante também perceber que, com toda a probabilidade, os grandes campos de petróleo já foram todos descobertos. É muito simples, é mais fácil encontrar o que é grande, não é fácil sobrar. O que vai sobrando é cada vez mais pequeno ou mais inacessível. Por exemplo, em grande profundidade no mar, onde neste momento, com a tecnologia que existe, não se consegue extrair, não quer dizer que daqui a 10 anos não se venha a conseguir, porque vai ter que haver evolução. Mas, por exemplo, disseram-me que as descobertas da Baía de Santos, no Brasil, é um sistema assim, não é? É de alta profundidade. E, portanto, não há ainda tecnologia para extrair. Mas isso será um problema de engenharia que se resolverá. Para todos os efeitos, apenas 200 sistemas restam por explorar e são, com alta probabilidade, muito pequenos e muitos deles não terão petróleo. Portanto, apenas têm condições para o petróleo. A formação do preço do petróleo resulta uma coisa elementar que nós estudamos no liceu, não é? Que é a lei da oferta e da procura. Portanto, quanto mais... enfim, há outras variáveis também que entram em conta, mas no essencial é a lei da oferta e da procura. Isto é, quanto maior a oferta existir, o preço desce, quanto maior for a procura, sobe. E portanto, é aquela relação entre os dois. Sendo que estamos num mundo onde a China disparou o consumo de petróleo, a Índia disparou o consumo de petróleo e o Brasil disparou o consumo de petróleo. E, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, continua a haver um grande consumo desta fonte energética. E sabemos também que no mundo, em termos de produção, poderíamos dizer que o mundo se divide em duas partes. É o mundo OPEP, os países que pertencem ao OPEP, o cartel, e o mundo não OPEP, os produtores que não pertencem ao OPEP, que é o México, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Noruega, por aí fora. Pronto. No mundo que não é OPEP, o pico de produção está neste momento a acontecer. O que é o pico de produção? Uma vez que o petróleo é um bem finito, portanto, a curva é simples, não é? Pronto, sobe, a produção sobe, chega a um ponto em que já se extraiu mais de 50% do que é possível extrair. Portanto, a partir desse ponto começa a descer. Portanto, e chama-se isso o pico de produção. Ora, no caso do mundo que não é OPEP, o pico de produção está, neste momento, a ser cruzado. O pico já ocorreu nos Estados Unidos, nos anos 70, ocorreu no Canadá, ocorreu no Mar do Norte e ocorreu no México. E está para breve, calcula-se, na Noruega e na Rússia, onde se diz que a produção já estagnou. Desde 1995, o consumo de petróleo mundial é de 24 mil milhões de barris por ano. Mas só são descobertos 9 mil milhões de barris por ano novos. Portanto, estamos a consumir 24 mil milhões. Não é? Isto é um bocado como a crise em que estamos. Não é? Andámos a gastar mais do que produzíamos, portanto, há um momento em que há um colapso. Não é? Há um momento em que há um colapso, que é o momento em que estamos neste momento. O petróleo é a mesma coisa. Portanto, esta vertigem, isto não pode continuar ad eterno. Há um momento em que isto entra em colapso. Portanto, nós já vimos que do mundo não OPEP a conversa está arrumada. Portanto, a produção mundial depende do que acontece na OPEP. Mas antes de falar sobre isso, sobre o que se passa na OPEP, é importante perceber um outro conceito que eu abordei logo no início, que é o que é o petróleo, como é que ele se forma e sobretudo, como é que ele se extrai e produz. Como eu disse, o petróleo, enquanto, por exemplo, o carvão são plantas, não é? Que ficaram, digamos, com o tempo quase carbonizadas, portanto, contêm energia, que veio da fotossíntese e, portanto, está armazenada. No caso do petróleo,
Portanto, ou esse plâncton e esses animais, digamos, com o andar dos anos, digamos, essas células foram descendo na Terra. Como sabem, quando nós descemos a um determinado ponto, à medida que vamos descendo por cada metro, a temperatura sobe 1 ou 2 graus, ou por cada 5 metros sobe 1 ou 2 graus, uma coisa qualquer assim. E, portanto, a partir de determinado... Como? 30 metros. 30 metros sobe 1 ou 2 graus, portanto, é uma coisa... Muito bem. A partir de determinada profundidade, a temperatura torna-se muito elevada. E, portanto, do ponto de vista da produção de petróleo, chama-se isso o forno. É onde ele é cozinhado. Se essas células não chegam a essa profundidade, portanto, não atingem essa temperatura, elas não cozinham. Se vão abaixo dessa profundidade, cozinham demais e são destruídas. Portanto, há digamos, uma altura não, uma profundidade, neste caso, onde o forno tem as condições de temperatura adequadas para cozinhar. E, portanto, isso já torna um pouco raro, não é sempre assim, essas células não estão sempre naquele ponto exato. Depois é preciso outra coisa, elas são cozinhadas. O que é que acontece? Quando são cozinhadas e se faz o petróleo, tem dióxido de carbono. Então, e o dióxido de carbono começa a empurrar, começa a querer fugir para cima, não é? Se eu tiver, toda a gente sabe a experiência que posso fazer com uma Coca-Cola ou com uma garrafa de champanhe. Se eu pegar uma Coca-Cola ou com uma garrafa de champanhe, começa a mexer, é o gás, começa a empurrar lá, a fazer força, não é? Que gás é esse? É dióxido de carbono. Portanto, se eu fizer abrir de repente a Coca-Cola ou o champanhe, ele começa a saltar, não é? Portanto, isso é o dióxido de carbono que está a empurrar. Portanto, o dióxido de carbono começa a fazer pressão para subir. E o que é que acontece? E isto está a ocorrer numa área, numa zona. Portanto, nós quando falamos num campo de petróleo, estamos a pensar num lago subterrâneo, mas na verdade não há lago nenhum. Isto decorre tudo numa pedra porosa. Como, por exemplo, são pedras que funcionam quase como esponjas, não é? Vocês conhecem aqueles granitos que são muito porosos, esse tipo de pedra assim. Portanto, há aquela temperatura, o petróleo está todo dentro da pedra, não é? E começa a tentar sair. E o que é que acontece? Ele vai saindo aos poucos e desaparece. Portanto, há uma outra coisa que é preciso também para que haja petróleo. É que por cima da pedra porosa esteja uma pedra não porosa. Isto é, esteja uma rolha, que não deixa o petróleo sair, porque quer dizer, não é vencido pela força do carbono. Ora bem, quando se faz a exploração do petróleo, esta explicação é um pouco técnica, mas é importante para perceber a questão do pico de produção. Quando se faz a exploração do petróleo, o que é que acontece? Faz o furo na pedra não porosa, até que o furo atinge a pedra porosa. E então o petróleo começa a esguinchar cá para fora, empurrado pelo dióxido de carbono. Chama-se esse processo de extração primária, que é o período, quer dizer, em que o petróleo sai espontaneamente, empurrado pelo dióxido de carbono, cá para fora. E normalmente calcula-se que 25% do campo, portanto, sai em processo primário, 25%. A determinada altura deixa de sair, espontaneamente. E então tem que se passar para o processo de extração secundária. O que é o processo de extração secundária? Nós temos ainda 75% do petróleo lá. 25% já saiu, na extração primária, cerca de, não é? E, portanto, há ainda 75% para sair. Na verdade não são 75%, é mais 25% para sair. Já vou explicar isso. Portanto, o que é que se faz? Passa-se para o processo de extração secundária. Várias técnicas. Uma delas é injetar o dióxido de carbono lá para dentro outra vez, para começar a puxar outra vez para eles saírem. A outra, que é talvez a mais usada, lança-se uma água que é devidamente tratada, portanto, faça uns furos, e a água vem cá para baixo, não é? Do poço, e começa a empurrar o petróleo para cima, não é? Porque a água não se... Pronto, vai empurrando e depois começa a sair outra vez, porque há uma pressão, está a ocupar o espaço cá em baixo, há pressão para subir, ele vai subindo e o petróleo vai começando a sair. Até que a certa altura, há um ponto em que, no processo de extração, começa a aparecer água. Porque esta água que está a ser injetada, de repente, empurra, e há um momento que aparece. E pronto, isso é um ponto muito preocupante. Normalmente, pronto, isto é por percentagem, diz, por exemplo, por cada 100 litros de petróleo, há 1 litro de água que sai. Então diz que é um teor de água de 1%. Tem teor de água de 1%. Water cut.
Depois vai para 2%, depois vai para 3%, depois 20%, 30%, 50%, e quando chega aos 90% e tal, 99%, não sei o quê, diz-se que o poço se afogou. Portanto, quer dizer, já é preciso lançar muita água para sair muito pouco petróleo já, não é? Em cada 100 litros que sai, 99 litros são de água e só 1 litro é que é de petróleo. E, portanto, normalmente nessa situação, dá-se o poço como esgotado. Na verdade, o campo ainda tem lá 50% de petróleo, está lá dentro. Mas já é muito difícil e é muito oneroso extraí-lo. Portanto, o campo está perdido, fecha-se. Esta explicação era bastante importante para percebermos o que é que se está a passar no mundo do petróleo. Portanto, eu já vos disse, o petróleo não OPEP está nesta altura a cruzar o pico, e então a economia mundial é sustentada pelo petróleo da OPEP. O que é que se passa no petróleo da OPEP? A primeira coisa que nós temos de saber, que é muito importante, é que o ano em que o Médio Oriente, que é onde estão essencialmente os países da OPEP, não são todos, mas a maior parte está no Médio Oriente, como sabem, o ano em que o Médio Oriente mais produziu petróleo foi em 1981. Faz agora 30 anos. Nunca produziu tanto petróleo como nessa altura. Desde então que está a produzir menos petróleo. E depois de 1981, em 1982, no ano a seguir, quando atinge esse pico de produção, a OPEP decretou que toda a informação sobre o petróleo era segredo de Estado. E o próprio secretariado da OPEP, cuja sede está em Viena, deixou de fazer, de funcionar segundo as suas estimativas, segundo as suas informações, mas com base nas estimativas do mercado. Isto é, o próprio secretário da OPEP deixou de acreditar na informação dos seus membros. Porquê é que eles passaram esta informação para segredo de Estado?